Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à sexta aula de conhecimentos bancários para concursos, em específico para o concurso do Banco do Brasil. Nós vamos ver na aula de hoje os agentes especiais do Sistema Financeiro Nacional. Basicamente, são três instituições que agem de alguma forma regulamentando o mercado financeiro e ajudando o governo federal na implantação de políticas públicas. Fique conosco até o final dessa aula. E de já, eu peço o seu like, eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para difundir o conhecimento e ajudar mais pessoas nessa tarefa árdua de passar em um concurso público. Então vamos lá. Agentes especiais. Bom, senhores, são três agentes especiais aí. São instituições que, mesmo fazendo parte aí do subsistema operacional, né, os operadores, eles também cumprem algumas funções normativas. E, normalmente, essas atividades são relacionadas a políticas econômicas do governo federal. Como eu disse anteriormente, são instituições que ajudam o governo federal na implantação de políticas públicas. Então, assim, esses agentes, né, são bem conhecidos aí da galera. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O BNDES ele auxilia o governo na execução de políticas de investimento de médio e longo prazo. Grave isso, políticas de investimento de médio e longo prazo. E também auxilia empresas no fomento e desenvolvimento. O BNDES é muito famoso aí por alguns escândalos também no meio político que acontece, mas é uma empresa fundamental para o nosso país. E aí o outro agente, né, a Caixa Econômica Federal, conhecidíssima, quem é que não conhece a Caixa Econômica Federal, que é o principal executor de políticas para saneamento e habitação. E também é responsável pela execução dos programas sociais do governo federal. Destaca-se aí o antigo Bolsa Família, que virou o Auxílio Brasil e que novamente vai virar Bolsa Família. Todos conhecem. E o Banco do Brasil, que é o banco para qual você está estudando. E eu desejo toda a sorte do mundo, desejo muita garra, muita força de vontade para estudar, para passar, né? Só sorte não é suficiente, mas quanto mais você estuda, mais sorte você tem para passar, tá? Então vamos lá. Banco do Brasil, você vai estar lá, eu quero te ver sendo aprovado, ok? O Banco do Brasil é o principal executor das políticas voltadas para o agronegócio e é o executor da compensação bancária, a COMP. A gente vai ver na aula de hoje detalhadamente cada uma dessas instituições. Antes de entrarmos no detalhamento dessas instituições aí, existem outros agentes especiais que também auxiliam o governo nas políticas públicas, que trata-se aí do BASA, o Banco da Amazônia, e o famoso Banco do Nordeste, o BNB. Só que nós não vamos entrar em detalhes dessas instituições, nós não vamos equipará-las às instituições citadas anteriormente, porque elas têm uma atuação mais regional, não é a nível nacional, né? Banco da Amazônia na região Amazônia, obviamente, e Banco do Nordeste na região Nordeste. Banco do Brasil. Vamos ver aqui esse primeiro agente especial, o local onde você vai trabalhar. Vamos lá. Eu tive a honra, o prazer de trabalhar por 8 anos no Banco do Brasil. É um local excelente e, galera, trabalhar em banco representa economicamente, financeiramente falando, um divisor de águas, ok? Então, assim, vale a pena você se esforçar para esse concurso e passar, porque você vai ter acesso a benefícios fantásticos que eu sei que você já sabe quais são. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo comentando sobre como é trabalhar no Banco do Brasil, quais são as vantagens, qual é o verdadeiro salário de quem entra, de quem inicia a carreira no Banco do Brasil. Se você quiser um vídeo falando sobre esses detalhes aí de como é trabalhar no Banco do Brasil e qual é o somatório dos benefícios e quais são, deixe aqui nos comentários que a gente vai com certeza produzir, ok? Então vamos lá. Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele foi criado por Dom João VI. Dom João, Dom João VI, em 12 de outubro de 1808. É uma empresa bicentenária, galera. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos. Dom João VI funda o Banco do Brasil quando ele vem com a família real para o Brasil, fugindo de Portugal das invasões napoleônicas, né? Napoleão estava lá tentando dominar a Europa e estava prestes a chegar em Portugal
E com medo, o Dom João vem para o Brasil. E chegando ao Brasil, ele precisaria de uma instituição monetária, de uma instituição financeira que pudesse administrar financeiramente os bens da família real. E é nesse momento que ele funda aí, então, o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil é a instituição financeira mais antiga do país. E é interessante citar que o Banco do Brasil tem a presença em todo o Brasil praticamente, presença em 94,8% dos municípios brasileiros, tendo aí 49,2 mil pontos de atendimento entre agências, caixas eletrônicos, correspondentes bancários. É de fato uma presença fantástica. Vamos analisar aqui a composição acionária do Banco do Brasil. Olha só, o Banco do Brasil tem um total de mais de 2 bilhões de ações, sendo que dessas ações, 50% delas é da União, do governo federal. Só que é um pouco mais de 50%, 50% e mais um percentualzinho. Isso para que o governo tenha o controle das ações, é o sócio majoritário. Né? O Banco do Brasil é considerado como uma empresa de sociedade de economia mista, porque parte é do governo e parte de acionistas privados. Tá? Cerca de 21,5% do capital do Banco do Brasil é estrangeiro e 28,1% é capital nacional. Há no Banco do Brasil um total de 837 mil investidores e 822 mil investidores pessoas físicas. E é um detalhe interessante que não há investidores com mais de 5% das ações. Quem tem um valor extraordinário de ações é somente a União, que aí é mais de 50%. Então aqui, ó, já dissemos aqui que o Banco do Brasil é controlado majoritariamente pela União, governo federal, empresa de economia mista de capital aberto. O Banco do Brasil é responsável por aproximadamente 20% dos ativos do mercado financeiro. É um volume muito grande, galera, em ativos. O Banco do Brasil sozinho tem uma representatividade muito intensa, muito forte no mercado financeiro brasileiro. Bom, e aqui só para efeito de curiosidade, nos dois últimos concursos foi cobrado aí a questão de inglês. Antigamente não era assim, não tinha inglês para o concurso do Banco do Brasil, mas quando a gente percebe essa cobrança de inglês para o concurso do Banco do Brasil, é porque o Banco do Brasil vem continuamente ampliando a presença internacional de modo que já tem mais de 50 pontos de atendimento aí no exterior, sendo que esses pontos de atendimento dividem-se em agências, subagências, unidades de negócios, escritórios e subsidiárias. O Brasil hoje está em 23 países, estando presente aí nos principais centros financeiros das Américas, Europa e da Ásia. Então, há sim uma possibilidade de quem trabalha no Banco do Brasil atuar no Departamento de Comércio Exterior e, consequentemente, tem a possibilidade de, quem sabe, talvez, trabalhar no escritório desse aí em outro país, né? Quem sabe? Imagine-se aí. É uma possibilidade. Estando no Banco do Brasil, galera, existe um universo de possibilidades. O Banco do Brasil não é simplesmente aquelas agências que você vê aí na esquina da sua cidade. Não. Existem vários departamentos, departamento de marketing, departamento de tecnologia, enfim, outros setores que você pode trabalhar, além da própria agência em si. É um local que você pode fazer carreira, ok? Fazer carreira de modo que alcance um salário bem alto aí, equiparado com os melhores salários do setor privado. É, não vou adiantar, não vou adiantar mais informações sobre isso, não é o foco da aula, mas se você quiser um vídeo sobre o Banco do Brasil, como é trabalhar lá, repito, deixe aqui nos comentários, tá? Continuando. O que faz do Banco do Brasil uma instituição financeira diferenciada das demais outras instituições é porque ela é responsável por executar algumas políticas do governo federal, que isso ela faz. E o detalhamento desses trabalhos específicos que o Banco do Brasil faz está no artigo 19 da Lei Federal 4595 de 64. E as principais atividades são executar a política de preços mínimos dos produtos agropastoris, um braço aí, um exemplo da forte presença do Banco do Brasil no agronegócio. 2. Ser agente pagador e recebedor fora do país. De certa forma, quando se fala em execução, o Banco do Brasil é o banco oficial
do governo federal para essas questões aqui, ó, de ser pagador e recebedor. Ele é quem vai representar o país nessas transações de câmbio. 3. Executar os serviços de compensação de cheques. Por incrível que pareça, ainda existe gente que usa cheque. E quem faz esse serviço de compensação, através da Comp, é o Banco do Brasil. E outros papéis também, conforme circular do Banco Central 3.532. 4. Realizar por conta própria operações de compra e venda de moeda estrangeira. E por conta do Bacen, nas condições estabelecidas pelo CMN. Nós vimos na aula do Banco Central que o Banco Central é responsável por fazer compra e venda de moeda estrangeira, visando implementar a política monetária do governo, visando interferir na inflação, e de alguma forma o Banco do Brasil também pode atuar nessa área, tá? Por conta própria ou a pedido do Banco Central, para que sejam atingidos os objetivos estabelecidos aí pelo governo federal. Bom, e mais um detalhe aqui sobre o Banco do Brasil como agente especial, não é o foco do Banco do Brasil a questão habitacional, mas ele também atua no programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Tem operações que o Banco do Brasil faz referentes ao Minha Casa Minha Vida. E agora, Caixa Econômica Federal. Eu tinha dito para os senhores que trabalhei no Banco do Brasil por 8 anos, e aí alguém pode se perguntar, mas por que que eu saí de lá? Eu saí de lá porque eu passei no concurso da Caixa Econômica e fui convocado pela Caixa Econômica. Então, eu pedi demissão no Banco do Brasil e fui para a Caixa. Por quê? A Caixa paga mais. Tá? O salário da Caixa é bem maior em relação ao Banco do Brasil, mas eu sinto saudade de algumas coisas do Banco do Brasil. Preciso admitir, tenho que confessar. Principalmente no que se diz respeito aos sistemas. Os sistemas do Banco do Brasil são muito mais avançados do que o da Caixa, né? Te dá mais condições de executar alguns serviços. Porém, quando chega a época do salário, e aí essa saudade ela não vem tão forte assim, tá? Continuemos. Caixa Econômica Federal. As caixas econômicas são as instituições é uma das instituições mais antigas do sistema financeiro. Como nós vimos aí, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos. Eu não lembro agora exatamente quanto, deve ser 204 mais ou menos, mais de 200 anos. E a Caixa Econômica, a CEF, ela completou em 2023 162 anos. Ok? Uma senhora instituição. A Caixa ela foi fundada pelo decreto 2723 de 12 de janeiro de 1861 por Dom Pedro II, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Junto com a criação da Caixa, também veio a modalidade de investimentos mais conhecidas e antiga do mercado financeiro, que é a poupança. Um dos objetivos da poupança, galera, um dos objetivos da Caixa era fazer com que fosse inserida na população brasileira essa questão de poupar, o hábito de poupar. Então, a história da poupança no Brasil está intimamente ligada à Caixa Econômica. Bom, a Caixa, ela realiza as mesmas atividades que bancos comerciais. Nós vamos ver ainda o conceito de bancos comerciais, mas nós já vimos na aula anterior, na aula 5, o conceito de depósito à vista. O que são bancos comerciais? São bancos que fazem a captação de depósito à vista, depósito em dinheiro, dinheiro em espécie, na conta corrente ou na poupança. E a Caixa, ela executa essas atividades. A gente pode adiantar aqui o seguinte, que a Caixa não é banco, até porque ela é uma empresa 100% pública, 100% federal, uma empresa pública federal, 100% do governo, e não é banco, tecnicamente falando, mas ela atua como se fosse um banco. E uma das propagandas da Caixa, ela até dizia que é mais do que um banco, ok? Ó, ela recebe depósito à vista, que é a moeda escritural. Nós dissemos o que é isso na aula passada. Acompanhe lá no vídeo, na aula 5. Presta também serviços de compensação de cheque, recebe boleto, entre outros serviços, tá? No Brasil, galera, atualmente só existe uma Caixa Econômica, que é justamente a Caixa Econômica Federal. E repetindo aqui esses detalhes aqui, porque é importante, ela integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Nós vamos falar sobre esse sistema, o que ele é, e também a Caixa, ela integra o SFH, o Sistema Financeiro de Habitação.
são dois conceitos que a colocam como um dos principais operadores do financiamento habitacional no país. Olha só, no ano de 1986, a Caixa incorporou o Banco Nacional de Habitação. E é nesse momento que ela passa a atuar fortemente no financiamento de casas, ok? E além do financiamento de casas, ela atua também no financiamento do desenvolvimento urbano, principalmente no que se diz respeito ao saneamento básico. Ela empresta recursos para prefeituras e para outros órgãos do governo para que possam financiar obras nesse sentido, visando aí um melhor saneamento nas cidades e tal. Em 1986, devido aí à extinção do Banco Nacional de Habitação, a CEF ela se tornou aí, ó, a principal. Ela não só integra o SBPE, o Sistema Brasileiro de Pagamento, mas é a principal instituição que integra esse sistema. A Caixa é a principal instituição que integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E um detalhe importante também sobre a Caixa, ela é quem administra o FGTS. Já ouviu falar? É automático. Quando se fala em Caixa Econômica Federal, logo se pensa aí também no FGTS, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E ela também administra outros fundos do sistema financeiro de habitação. Ok. Então, assim, a Caixa, de certa forma, ela pode ser considerada como qualquer outro banco, por executar as atividades de outro banco, mas ela tem essas peculiaridades aqui, galera, que a torna uma agente especial do governo, né, junto ao Banco do Brasil, o BNDES, e alguns detalhes aqui dessas peculiaridades da Caixa. A Caixa, ela prioriza, turma, a concessão de empréstimo e financiamento para programas nas áreas de educação, saúde, assistência social, trabalho, transportes urbanos e esporte. A Caixa ela pode emprestar sobre garantia de penhor industrial e caução de títulos. E a Caixa também ela é detentora do monopólio de empréstimos, mediante o penhor de bens. Já ouviram falar sobre o penhor de bens? Quando alguém tem uma joia valiosa e está precisando de dinheiro, ela leva essa joia até a Caixa e fala: Caixa, eu estou precisando de dinheiro, eu posso deixar aqui a minha joia como garantia, e em troca disso você me dá aí um dinheirinho aí com um juro menor. Então, aquele bem, aquela joia, ela fica retida na caixa, num cofre lá específico, e quando a pessoa tem condições de pagar esse empréstimo feito, ela vai lá, paga a caixa e retira o seu bem de volta. É o penhor, ok? A Caixa tem um monopólio, é o único banco no Brasil que pode fazer isso. E a Caixa é também gestora do Fundo, já falamos, né, de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Quem cuida disso no Brasil exclusivamente é a Caixa. Existem vários detalhes aqui referentes ao FGTS e a penhor, mas nós não vamos entrar nesses detalhes porque, como o foco dessas aulas é para o Banco do Brasil, é, tais detalhes não serão cobrados. Se fosse um concurso da Caixa Econômica, com certeza seria cobrado detalhes sobre penhor, sobre FGTS e por aí vai, outros programas desenvolvidos pela Caixa Econômica. Por último, por fim, um detalhe aqui importante é que a Caixa ela possui o monopólio da venda de bilhetes da Loteria Federal. Ok? Quem é que nunca jogou na Mega Sena, né? Quem é que nunca fez uma fezinha? Então, quem tem o monopólio, a única instituição que pode atuar em loterias é a Caixa Econômica Federal. Beleza. Para finalizar aqui os agentes especiais, nós temos aqui o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Antes de detalharmos aqui o BNDES, eu preciso dizer para você que o BNDES, galera, não é banco de desenvolvimento, tá? Apesar de ter o nome desenvolvimento no nome, desenvolvimento, o BNDES não é banco de desenvolvimento. O BNDES é uma empresa pública federal. Nós vamos estudar detalhadamente o que é banco de desenvolvimento nas aulas seguintes, mas vale a pena aqui já fazer essa observação, ok? Bom, o BNDES, como falamos aqui, ó, não é banco de desenvolvimento, isso porque ele é uma empresa pública federal. E aí o que a gente precisa saber sobre o BNDES? O BNDES ele foi criado, turma, em 1952
É o mais novinho aqui, é o mais novinho aqui dos agentes especiais. E é uma instituição financeira de fomento, né? Então, se o BNDES não é um banco de desenvolvimento, o que ele é? Ele é uma instituição de fomento, financeira de fomento, constituído sob a forma de empresa pública federal. É dotado de personalidade jurídica de direito privado e tem patrimônio próprio. E é vinculada ao Ministério da Economia, mas tem sede no Rio de Janeiro, ok? Possui como função primordial, o fomento do desenvolvimento social e econômico do Brasil, funcionando como ferramenta fundamental na implementação de políticas de desenvolvimento do governo federal. Nesse sentido, a contribuição da instituição se dá na concessão de financiamentos de longo prazo. Essa é a informação importante. Para que o BNDES serve? Ele vai fomentar o desenvolvimento econômico do país através da concessão de empréstimos de longo prazo e com juros baixos, tá? Juros relativamente baixos. Juros baseados na TLP, taxa de longo prazo. Taxa de longo prazo. Antigamente era TJLP, a taxa que baseava os empréstimos do BNDES, não é mais, agora é a TLP, ok? Então, assim, o papel do BNDES em momentos de crise econômica, ele é central. Quando os bancos comerciais, os bancos múltiplos não estão confiando nas empresas pelo fato de ter um cenário econômico ruim, quem é que vai poder emprestar dinheiro para os empresários a um juro baixo? É aí que entra o BNDES, ok? Há umas controvérsias aí acerca do empréstimo de dinheiro do BNDES para países como Venezuela, Cuba. Não vamos entrar no mérito da questão, mas para a sua aula você precisa saber que o BNDES ele atua nesse sentido aí, de financiar grandes empreendimentos na agricultura, indústria, comércio e serviços. E não só nos grandes empreendimentos, né? Mas o BNDES tem linhas de crédito aí que abrangem praticamente todos os tamanhos de empresa, ok? Olha só, o BNDES ele se apoia em duas pernas, né? Podemos dizer assim, ó, o BNDES Par e o Finame. Olha só, sobre o BNDES, o que mais que a gente pode dizer? É uma empresa pública federal. 100% das ações pertencem à União, diferente do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Então, assim, Caixa Econômica e BNDES são 100% do governo. E ela é dedicada ao financiamento de longo prazo. Novamente aqui o termo, longo prazo. É de pagamento. E o acionista é o acionista único das demais empresas do sistema BNDES. Essas empresas aqui, ó, essas aqui, ó, a BNDES Par e a Finame são as subsidiárias, são empresas do BNDES, onde ele é o acionista único. E para que serve o BNDES Par? É uma subsidiária do BNDES dedicada ao fomento por meio de investimentos em valores imobiliários. O capital social subscrito da BNDES-PAR está representado por uma única ação nominativa, sem valor nominal e de propriedade do BNDES. Ou seja, é uma forma de até fomentar o mercado de capitais. O BNDES tem uma empresa que é especificamente para investir em valores imobiliários, que nós já vimos o que é isso, ok? Qualquer dúvida, pode dar lá uma olhada na aula sobre CVM. E nós vamos também ter ainda uma aula de mercados de capitais, que a gente vai detalhar muito bem o que são isso, valores imobiliários. E Finame, outra subsidiária do BNDES, para que ela serve? Ela é dedicada ao financiamento, à produção, comercialização de máquinas e equipamentos. O capital social subscrito da Finame está representado por 589.580.236 ações ordinárias, também nominativas e sem valor nominal, de propriedade integral do BNDES. Então são dois braços aí do BNDES, um que atua nos valores imobiliários e outro que atua no financiamento aí basicamente de máquinas e equipamentos. Questão de concurso, como nem só de teoria vive o concurseiro, vamos ver aqui algumas questões de concurso. Concurso do Banco do Brasil de 2018, feito pela CESP.
que diz o seguinte: com relação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e aos bancos estaduais de desenvolvimento, julgue o item a seguir. Atualmente, o BNDES não é um banco de desenvolvimento, é uma empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. E aí o CESP, né, ele quer saber se essa resposta, se essa pergunta é certa ou errada. E aí, o que você acha com base no que nós vimos aqui? A resposta é certa, né, galera? A resposta é certa. Como nós vimos, o BNDES não é banco de desenvolvimento, é uma empresa pública federal. E sim, tem personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. Essa questão ela é interessante porque a sua banca, que vai fazer a sua prova, vai tentar te confundir, tentando em algum momento dizer que o BNDES é uma empresa de é um banco de desenvolvimento, mas não, tá? É empresa pública federal, pode-se dizer que ela é uma agência de fomento e tal, mas banco de desenvolvimento não. Ok, senhoras e senhores, ficamos por aqui. É a aula de agentes especiais do governo federal. É um prazer tê-los conosco. Não deixe de deixar aqui o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com esse vídeo. Até a próxima aula. Valeu!